Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Psicologia e Processos de Ensino e Aprendizagem. Estamos falando sobre as concepções relativas à aprendizagem, né? Já falamos sobre os modelos behavioristas e agora estamos falando dos modelos cognitivistas, né? Os autores cognitivistas como Jean Piaget, Levi-Vygotsky, Vallon, o Jerome Bruner, Robert Gardner, David Ausubel, né? Todos esses tiveram a origem de seus trabalhos como teóricos cognitivistas. E hoje nós vamos falar sobre Jean Piaget. Piaget viveu de 1896 a 1980, né? E a sua teoria não é propriamente uma teoria de aprendizagem, mas uma teoria de desenvolvimento mental, como nós vimos lá em Psicologia do Desenvolvimento. Nós vimos todas as fases, né, do desenvolvimento da criança, segundo Piaget. Para Piaget, ele sustenta que todas as crianças passam por uma série de estágios, né, antes de construir a capacidade de perceber, raciocinar e compreender de maneira madura e racional, né? Então, são todos aqueles estágios que nós estudamos que daqui a pouquinho nós vamos dar uma revisada, ok? O ensino, seja ele por demonstração, explicação ou formulação de perguntas, só pode influenciar o curso do desenvolvimento intelectual se a criança for capaz de assimilar aquilo que se diz e faz, né? Então, Piaget ele acredita na prontidão, que a criança ela precisa estar pronta para determinados assuntos. Por isso, a gente vai evoluindo, segundo ele, evoluindo nos estágios, né? Segundo Piaget, as estruturas cognitivas são padrões de ação física e mental subjacentes a atos específicos de inteligência e correspondem a estágios do desenvolvimento infantil. De acordo com Piaget, existem 4 estruturas cognitivas primárias, que são os estágios de desenvolvimento, né? O sensório-motor, o pré-operacional, as operações concretas e operações formais, né? E a assimilação é condicionada pelo estágio de desenvolvimento da criança. Por exemplo, uma criança que está no período de operações pré-operacional, vamos pegar uma anterior. No pré-operacional, a criança não é capaz de de ter uma assimilação de raciocínio muito complexo. Por exemplo, de peso. Mostra 1 quilo de algodão e 1 quilo de ferro, né? O volume do algodão vai ser muito grande para dar 1 quilo. Então, a criança não percebe, não tem essa assimilação de que, né, 1 quilo é 1 quilo, tá bom? Então, ela não está pronta para essa assimilação, né? Segundo Piaget, olha só, há essa evolução. Então, eu fiz esse gráfico aqui para vocês verem que há uma evolução, né? Sai do sensório motor, vai para o pré-operacional, né? Depois para as operações concretas, e depois para as operações formais, né? Então, há essa evolução na capacidade cognitiva do ser humano, né? Então, segundo Piaget, olha só, no estágio sensorial motor, que é de 0 a 2 anos, a inteligência assume a forma de ações motoras, que são aqueles movimentos, né? De 0 a 2 anos, a criança vai aprender a rolar, a mexer a cabeça para um lado e para o outro, depois vai levantar a cabeça, né?
pegar objetos, né? Então ela vai ampliando esses movimentos, né? Com 2 anos, a criança já está andando, já está correndo, né? Então esses movimentos vão evoluindo também, né? No período pré-operacional, que é de 3 a 7 anos, ela é de natureza intuitiva, né? Nesse período, a criança quer muito as coisas, pergunta muito por quê. Mas por que disso? Se você fala um não para a criança de 3 a 7 anos, ela quer saber o porquê daquilo, né? Então pergunta muito por quê, descobre muito as coisas pelo fato de ser intuitiva e quer mexer nas coisas e vai mexendo em tudo e está numa fase de uma descoberta muito grande nessa fase, né? A estrutura cognitiva durante o estágio das operações concretas, de 8 a 11 anos, é mais lógica, mais dependente de referências concretas. Então, nesse período, por exemplo, tem a questão do aprendizado, da matemática, que vai evoluindo de forma mais concreta. Ela precisa manusear para ter um aprendizado maior, né? Então, a estrutura cognitiva ela evolui muito quando a experiência é com referências concretas, com algo mais palpável, tá? Para a criança. E tem as operações formais, né? Que é de 12 a 15 anos, né? E em diante ou mais, tá? O pensar envolve abstrações. Abstrações quer dizer um raciocínio mais formal, mais de entendimento, de conclusões próprias, tá? Piaget remete à percepção, à ação, pegar, morder, olhar, degustar, né? Então percebe e se movimenta para poder descobrir, tá? Então ele liga a percepção à ação. E em seu entender, a linguagem é um sistema de símbolos usados para representar o mundo. A diferença das ações e operações que constituem os processos de raciocínio, que para poder raciocinar precisa desse movimento, né? Mas a linguagem ela é para representar o mundo, tá? O pensamento e a fala de um pré-escolar é em grande medida egocêntrico, né? Voltado para si mesmo. Eu quero, eu faço, é para mim, é meu, né? Não vou dividir brinquedo, por exemplo, né? Isso é meu. A professora é minha professora, minha mãe, meu pai. Então, assim, tem muito essa questão do meu, do para mim, né? Deve-se partir da atividade da criança para compreender seu pensamento, né? Então, Piaget defende muito essa questão de olhar para a criança, compreender o que ela está pensando, fazendo, né? E acolher e entender o momento da criança para que ela possa evoluir daquele estágio para o próximo estágio. Segundo Piaget, o crescimento cognitivo da criança se dá através de assimilação e acomodação. O indivíduo constrói esquemas de assimilação mentais para abordar a realidade. O que quer dizer isso? Olha só. Quando a mente assimila, ela incorpora, tem um espaço aqui, incorpora a realidade a seus esquemas de ação, impondo-se ao meio. O que é isso? Há um entendimento, né? Por exemplo, de um brinquedo de montar, né? Aquele brinquedinho que tem a lua, a estrela, o quadrado, o círculo, né? Que encaixa no buraco correto, né? Então, ela pega aquele brinquedinho, a estrela, por exemplo, e encaixa ali naquele espaço onde a estrela passa, né? Então,
há uma assimilação, ela incorpora esse esquema na ação e ela entende, né? Então, isso é uma assimilação. Quando a mente se modifica, né? Vamos aqui, ó. Quando a mente se modifica, ocorre o que Piaget chama de acomodação. Então, por exemplo, na próxima vez que essa criança pega o brinquedo de montar e consegue fazer sem dificuldade, há uma acomodação. Então, nesta evolução, há a construção de novos esquemas, que é a aprendizagem. Então, a partir deste momento, a criança pode passar para um brinquedo com maior dificuldade de montagem. Então, eu coloquei aqui a figura do brinquedinho, né, de encaixe, olha só. Então, a criança, quando entende esse processo de encaixe aqui, né, fez a primeira vez, nossa, encaixou, a estrela encaixou aqui nesse espaço, a assimilação, né? Aí ela faz isso 1, 2, 3, 4 vezes, até que ela modifica na mente, né? Há uma modificação, há uma acomodação, é o que o Piaget vai chamar de acomodação na mente de que, opa, a estrela é desse espaço aqui, né? Olha, o círculo é desse espaço aqui, o quadrado é aqui. Então, essa acomodação, quando a criança há essa modificação na parte cognitiva, então ela passa a construir novos esquemas, né, de aprendizagem, né? E aí ela vai evoluindo, assim como nós adultos também. Por exemplo, num assunto na faculdade. Então, primeiro você assimila, né? O professor explica o conteúdo. Você tem uma pequena assimilação, mas aí depois você vai ler um artigo, aí assimila de novo. Aí você vê uma pesquisa, você assimila de novo. Aí você tem que dar uma aula sobre isso, explicar, fazer uma apresentação sobre esse assunto que você viu. Então, há uma acomodação. E aí, a partir disso, você já consegue construir novos esquemas. Você já consegue problematizar esse assunto aqui que você viu cá no comecinho. Você já começa a problematizar e tirar novas conclusões. Então, construir novos esquemas. São considerações de Piaget. Olha só, ações humanas e não as sensações como base do comportamento humano, né? Então, ele não considera muito as sensações, ele considera as ações. O pensamento é simplesmente a interiorização da ação, né? Então, porque para ele, tudo começa com a ação. Então, eu pego uma caneta, opa, peguei uma caneta, eu segurei uma caneta. Então, há essa interiorização da ação, tá? E só há aprendizagem quando o esquema de assimilação sofre a acomodação, tá? Porque se você só assimilou e ficou só naquela primeira assimilação, não houve acomodação, né? Você assimilou ali naquele momento, então foi muito superficial. Então, quando há só uma assimilação superficial, então não houve aprendizagem, tá? Então, para que haja aprendizagem, a assimilação tem que sofrer a acomodação, ok? A mente, sendo uma estrutura para Piaget, tende a funcionar em equilíbrio. Equilíbrio é um outro termo que Piaget usa, né, na sequência dessa evolução da parte cognitiva do ser humano, tá? Então, tudo começa com ação, né? Há uma interiorização dessa ação e vai acontecendo a assimilação, a acomodação e há um equilíbrio de tudo isso que
passamos, tá, da ação para a interiorização da ação, da assimilação para a acomodação, no final há um equilíbrio, tá, disso tudo, e por isso, né, a construção de novos esquemas de aprendizagem. Por isso é que a gente vai evoluindo, né, na nossa capacidade cognitiva. Quando esse equilíbrio, olha só esse esquema aqui, olha, acomodação, quando a assimilação, depois a acomodação e equilibração. Então, isso tudo aqui está num conjunto, como um motor, para que tudo funcione bem, né? Quando esse equilíbrio é rompido por experiências não assimiláveis, a mente sofre a acomodação a fim de construir novos esquemas de assimilação e atingir novo equilíbrio. Por exemplo, vocês já estão aí na faculdade, né? E de repente vem um assunto novo. Opa! Veio um assunto novo. Até agora vocês já tinham ouvido falar de assimilação e acomodação. Opa, mas equilibração é um assunto novo. Eita, como é que é isso mesmo? Então, peraí. Não, eu não entendi nada. Agora eu já fiquei perdida e eu já não entendo mais nada. Mas só tinha assimilação e acomodação. Como é que é isso? Então, essa confusão mental que dá, peraí, entrou mais um item aqui nesse negócio, como é que funciona isso? Então, há uma confusão. Essa confusão ele vai chamar de desequilíbrio para que haja nova assimilação, nova acomodação e aí um equilíbrio, um reequilíbrio. Porque até então não tinha esse termo, né? Vocês já sabiam sobre assimilação e acomodação, né? Então há uma reequilibração, tá bom? Portanto, na abordagem piagetiana, ensinar significa provocar o desequilíbrio na mente da criança para que ela, procurando o reequilíbrio, se reestruture cognitivamente e aprenda. É como a gente dá um novo brinquedo para a criança com um grau de dificuldade maior. Vou voltar aqui naquela imagem do brinquedo. Então, a criança estava já tinha assimilado, acomodado esse brinquedo, certo? E de repente a pessoa aparece com um novo brinquedo com um grau maior de dificuldade. Olha só, coloquei aqui um outro brinquedo com um grau maior de dificuldade. Então, aqui já havia acontecido a assimilação e a acomodação e tudo estava muito bem, né? Houve até equilibração, porque já estava tranquilo, já está fazendo muitas vezes esse brinquedo, então encaixa tudo bem rapidinho, né? Aí aparece um outro brinquedo com um grau maior de dificuldade. Olha só, esse daqui é um pouquinho mais difícil. Então, há um desequilíbrio. Opa, o que é isso? Como é que faz isso? Ah, esse daqui eu não sei não. Esse aqui eu não sei. Como é que faz isso? Então, aí vai haver de novo a assimilação, a acomodação e depois, quando ela entender todo o processo de como se monta isso daqui, vai haver a equilibração. Ok? É isso que ele quer dizer com provocar o desequilíbrio. Então, por exemplo, se vocês estão estudando um conteúdo e está muito fácil, opa, eu vou introduzir um outro assunto aqui que vai ser um pouquinho mais difícil, né? Quando o equilíbrio é rompido por experiências não assimiláveis, a mente sofre acomodação a fim de construir novos esquemas de assimilação e atingir um novo equilíbrio, né? Ele chama isso de equilibração majorante, tá bom? Esse é o termo adequado para esse equilíbrio, né, de todo o conteúdo, né, que a pessoa é apresentada.
significa, olha só, esse aqui é um outro termo que Piaget defende, são concepções de Piaget, ensino reversível. Para ele, tá? Esse ensino reversível significa passar de um estado de equilíbrio para outro através de uma sucessão de estados de equilíbrio muito próximos, tal como em uma transformação termodinâmica reversível. É como você começar de novo, tá? Começar de novo e desmontar tudo. Vamos pegar o exemplo do brinquedo. Você desmonta tudo e pede para a pessoa montar novamente, né? E vai evoluindo de um grau para outro, né? De desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, né? Então vai evoluindo neste sentido, né? Outro termo defendido por Piaget são os métodos ativos, né? Para ele, a ênfase e a pesquisa espontânea da criança ou do adolescente através de trabalhos práticos para que os conteúdos sejam reconstruídos pelo aluno e não simplesmente transmitidos, né? Mas as ações e demonstrações só produzem conhecimento se estiverem integradas à argumentação do professor, né? É o que a gente pede para vocês, como alunos, né? Por exemplo, fazer um mapa mental, né? Então, quando a gente pede para fazer um mapa mental, é uma prática, porque a gente dá o conteúdo, né? E aí depois você vai ter que pesquisar e montar o mapa mental. Então, isso é uma construção, é um método ativo para que vocês busquem mais conteúdos a respeito daquele assunto, tá bem? Então, são os métodos ativos, né, que Piaget defende, ok? Todo esse conteúdo está lá nesta apostila, Teorias da Educação, né, Teorias da Aprendizagem, e no arquivo que eu já coloquei aí no portal, como as crianças pensam e aprendem, ok? Esse texto está no portal, em PDF, ok?